Olá, turma, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é de história e ele vem falar sobre a expansão marítima. O assunto de hoje tem relação com o assunto anterior, que falamos sobre a expansão do comércio. Por que tem relação? Porque vocês lembram que no assunto de expansão do comércio nós falamos sobre as navegações e do quanto elas contribuíram para que o comércio se expandisse e se tornasse o que ele é hoje. Então, de certa forma, uma das motivações para a expansão marítima foi o comércio. Então, uma coisa está relacionada à outra. A expansão marítima ela surgiu na Europa no século XV e ela levou vários países a enfrentarem os mares em busca de novas conquistas e novos comércios. Turcos, muçulmanos e europeus ocidentais disputavam o controle do comércio com o Extremo Oriente, enquanto os turcos eram aliados aos italianos de Genova e Veneza, contemplavam o domínio do Mediterrâneo Oriental, ou seja, os turcos, eles dominavam o Mediterrâneo Oriental, com a conquista de Constantinopla, que ocorreu em 1453, os portugueses, antes de todos os outros conquistadores, decidiram encontrar uma rota alternativa contornando o Império Turco e chegando diretamente à Índia e à China, porque os portugueses tinham que contornar via marítima o Império Turco e o continente africano. Porque, como eu acabei de falar, toda aquela parte do Mediterrâneo era dominada pelos turcos. Então, os portugueses não conseguiam passar, ou então isso dificultava o acesso dos portugueses às Índias para adquirir novos produtos, as Índias e a China, por exemplo. Os navegadores imaginaram que, se contornassem a África, chegariam às Índias por mar. E vocês lembram que foi por causa de uma dessas expedições que eles chegaram até aqui o Brasil. Muitos fatores motivaram a expansão marítima. Entre eles destacamos a busca por novas terras, já que o solo europeu estava bastante esgotado. Então, eles procuravam novas terras, eles procuravam conquistar novas terras para que pudesse explorar essas terras e em busca de riquezas, porque as terras europeias já estavam bastante esgotadas, já não tinha as riquezas que eles queriam. A busca por metais preciosos, principalmente pelo ouro, que, retornando à história do Brasil, vocês sabem que eles vieram aqui em busca de riquezas, principalmente do ouro. Eles buscavam também novas rotas comerciais, principalmente para as Índias, buscavam um outro meio de chegar até as Índias. Expansão da fé cristã também era um outro objetivo, conquista de novos adeptos para a Igreja Católica. Também, voltando à história do Brasil, vocês sabem que junto com as caravelas portuguesas, vieram os jesuítas para catequizar o povo. Então, a expansão marítima também tinha esse objetivo de levar ao entendimento de outras pessoas a fé cristã católica que prevalecia na Europa neste tempo. E também a busca de mercado para os artigos europeus. Então, eles buscavam riquezas e recursos para eles, porque na Europa já estava esgotado, e eles buscavam, de certa forma, estabelecer um comércio com outras pessoas para poder ofertar os produtos europeus. Devido à necessidade de se criar essas novas rotas e de enfrentar o mar,
foi preciso aperfeiçoar as navegações e os instrumentos de localização, porque se eles iam encarar longas viagens, eles precisavam de barcos mais reforçados e modernos, mais aptos a enfrentar tempestades e etc. E também eles precisavam de instrumentos melhores, como a bússola, que vocês conhecem, que é um instrumento usado para orientação. Ele foi criado na China, só que ele foi aperfeiçoado pelos portugueses. O antrolábio, vocês conseguem ver a imagem na página 87. Ele também é um instrumento de localização, só que tinha um porém, um diferencial. Ele só funcionava durante o dia, porque ele dependia da localização do Sol. E também eles usavam o mapa, também como forma de orientação. Só que era para eles saberem tipo, que rota eles iriam tomar nos oceanos para poder alcançar as novas terras. Como vimos, também contribuiu para a expansão marítima a atração que as Índias exercia sobre a Europa, principalmente por causa das famosas especiarias, que além de possuírem uma aplicação medicinal, ajudava a preservar os alimentos, especialmente as carnes. Eram mercadorias que alcançavam altos preços na Europa. Por isso, a procura de alguns países conseguirem fazer novas rotas para poder chegar às Índias, por causa das especiarias. Porque naquela época não tinha todos esses recursos que temos hoje. Por exemplo, essas especiarias eram usadas como recursos medicinais. Como assim, Era usado para remédio. E também para conservação de alimentos. Não haviam eletrodomésticos, principalmente a geladeira naquela época. Então, eles tinham que conservar os alimentos de uma outra forma. E para isso, eles usavam as especiarias. O livro de vocês vem trazer alguns exemplos dessas especiarias que eram tão famosas na Europa. E elas eram tão famosas na Europa porque não eram produzidas lá. Então, os europeus iam para as Índias, compravam essas especiarias e vendiam por um alto preço na Europa. Por exemplo, uma dessas especiarias era o cravo. Nativa das Ilhas Molucas, o cravo era uma das mais desejadas especiarias e uma das mais caras também. 1 quilo de cravo equivalia a 7 gramas de ouro. Olha como era caro. Era utilizado no tratamento de cáries e úlceras e era aceito como um pagamento de impostos em toda a Europa Ocidental. Então, gente, o cravo ele servia para as cáries e ele servia para as úlceras. Úlceras, se vocês sabem, é um tipo de ferida, de ferimento. Então, ele servia para isso e ele servia como também moeda de troca, para vocês conseguirem perceber o quão ele era valorizado e caro. Uma outra especiaria era a pimenta. Ela era considerada a rainha dos temperos. A primeira era conhecida e usada na Ásia. A pimenta era conhecida e usada na Ásia desde 2000 a.C. Um quintal, que equivale a 60 quilos de grãos, valia 52 gramas de ouro. A pimenta servia como condimento para a conservação de carnes, que muitas vezes chegavam podre à mesa. Eram também usadas para combater envenenamento e problemas estomacais. Olha que interessante. Então, ela servia para conservar as carnes, como eu falei, já que não tinha nenhum sistema de conservação de alimento, principalmente da carne, porque como aqui mesmo diz, que às vezes chegava podre à mesa. E ele também servia para envenenamento e dores estomacais, ou seja, dores no estômago. E a noz moscada também era uma outra especiaria, bastante famosa na Europa. Originária das ilhas Banda, a noz moscada
é uma semente de uma árvore tropical. 1 quilo do seu pó valia mais de 10 gramas de ouro. A casca dessa semente era usada de masses e também era muito valorizada no comércio. E também temos a canela, que nós conhecemos. Na verdade, nós conhecemos todas essas especiarias, né? A casca da árvore do mesmo nome, conhecida como canela, nativa do Ceilão, já era usada por fenícios, gregos e romanos. 1 quilo valia 10 gramas de ouro. Era usada como remédio para os pulmões e como adoçante nos vinhos licorosos. Chegou a valer mais que ouro. Então, ela foi super valorizada, né, gente? E aqui a gente consegue perceber também a questão da moeda de troca. Além de ocorrer a troca de produtos, receberem produtos como pagamentos, o ouro era a principal moeda, porque a gente percebe que valia 7 gramas de ouro, 52 gramas de ouro. Então, naquela época era assim que era feito o comércio. Eu estou falando isso só para vocês entenderem a relação de um assunto com o outro. Além de Portugal, a Espanha também tinha interesse no comércio das especiarias, mas precisava de outro caminho para evitar uma guerra com os portugueses. Nesse período, Cristóvão Colombo ofereceu uma rota alternativa aos espanhóis. Aí aqui tem o livro de vocês vem trazer um texto que demonstra isso. Os portugueses estão procurando alcançar as Índias, dando volta na África, e ali chegarão, de fato, aos países das especiarias. Os espanhóis, porém, não devem perder a oportunidade que lhes ofereço. A terra é redonda, e se uma esquadra navegar sobre o Oceano Atlântico, sempre em direção a oeste, acabará dando volta ao globo e irá atingir a Ásia. Esse caminho é mais curto e melhor que o dos portugueses, em torno do interminável litoral africano. Dei-me algumas embarcações, não muitas, e eu levarei os espanhóis às Índias em toda rapidez e segurança. Então, esse aqui foi a ideia de Cristóvão Colombo para que os espanhóis não utilizassem a mesma rota dos portugueses. Colombo defendeu seu ponto de vista, acreditou neles e acabou recebendo o apoio que precisava do reino da Espanha. Como podemos perceber, o mundo sofreu algumas transformações após a expansão marítima. A partir daí, destacam-se algumas consequências. Vejamos. Ampliação do comércio, que se tornou mundial. Olha o que eu falei sobre a questão da relação dos assuntos. A mudança do eixo econômico para as rotas do Atlântico. A colonização da América. A transferência de metais preciosos para a Europa e muitos lucros para a burguesia europeia. Então, isso aqui, gente, foram as consequências das grandes navegações. As conquistas, como eu acabei de citar, por exemplo, a conquista do Brasil. A mudança do eixo econômico, porque, de certa forma, o Atlântico tornou-se como é que eu posso dizer? Meio que a rota principal do comércio, principalmente por causa da conquista da Europa, não só da Europa não, da América, não só daqui do Brasil, que está na América do Sul, mas na América no todo. E também os lucros para a burguesia europeia, porque os burgueses, os ricos, os donos de comércio, eles se aproveitavam dessas expansões marítimas para lucrar. E assim se encerra o assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender e absorver o assunto. Eu estarei à disposição novamente para tirar dúvida de vocês das 8 às 12. Depois desse período, eu estarei em outras atividades, então eu poderei até ver as mensagens, mas não responderei no mesmo tempo hábil que o tempo da manhã. Então, beijo, turma. Fiquem com Deus e bons estudos.